Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na sexta-feira, dia 11, um projeto de lei do presidente do país que legaliza e descriminaliza o aborto até a 14ª semana da gestação. E o Senado ainda não votou sobre essa questão. E o texto apoiado pelo presidente Alberto Fernandes, ele prevê que adolescentes e mulheres a partir de 16 anos possam realizar a interrupção voluntária da gestação sem serem apontadas como criminosas. E o governo argentino disse que a criminalização do aborto ele não vem servindo para conter a prática, já que muitas mulheres na Argentina seguem fazendo abortos de forma clandestina. E o projeto de lei diz que entre os 13 e 15 anos de idade, o aborto deve ser realizado com uma autorização de um responsável. Em todos os casos, o aborto deverá ser realizado pelo setor público ou privado de forma totalmente gratuita, segundo o projeto de lei. Ou seja, as pessoas que tenham planos de saúde, elas não devem pagar nada pelo aborto na Argentina, cujos gastos estarão previstos numa espécie de fundo de setor de saúde. E agora confira comigo o vídeo das mulheres, principalmente feministas, comemorando a respeito desse projeto abominável. Inúmeras feministas, nessas manifestações alegres, chorando pela aprovação dessa barbaridade. Uma escritora ex-feminista e agora cristã, Caroline McCauley, escreveu a respeito desse movimento feminista. A história da ideologia feminista é manifestamente anti-mãe, anti-filho e anti-Jesus. O assassinato de crianças indefesas, ele vem de muito tempo. Desde a antiguidade, as nações têm matado crianças recém-nascidas, oferecendo aos seus deuses pagãos. Moloque é um exemplo de um deus pagão e satânico, bem conhecido entre muitos. A sua imagem era uma figura oca de bronze, com a cabeça de um boi e braços humanos estendidos, e ele era aquecido por um fogo interno até se tornar incandescente, e as criancinhas eram colocadas em seus braços para serem queimadas vagarosamente. E enquanto isso, para evitar os pais de ouvirem os gritos agonizantes desses bebês, os sacerdotes batiam tambores. Deus condenou tal prática entre os judeus, considerando elas como abominações. A Bíblia também claramente, meus irmãos, é pró-vida, no sentido de valorizar e proteger a vida. Quando uma criança é usada pelas culturas antigas para promover a sua idolatria egoísta, Deus se irou contra isto. Ele detestou a prática dos amoritas de sacrificar os filhos no fogo para agradar o falso deus Moloque. E a punição para tal prática, esse deus pagão, era considerado um crime capital e a pena era apedrejamento em Israel. Moloque, o deus amorreu do povo que cercava Israel, exigia sacrifícios humanos, especificamente para crianças. E ao longo de toda a palavra de Deus, encontramos Deus sendo pró-vida e contrário à morte de crianças, meus irmãos, crianças inocentes. A ira de Deus se acende do seu trono com tais práticas. E apesar da nação de Israel ser alertada por Deus contra a adoração de Moloque, em inúmeras passagens, Israel insistiu em buscar todas as facetas dessa adoração abominável, continuando a adorar com Salomão e seus descendentes. Nos tempos também de Jeremias até Josias, o mártir Estevão recita Amós capítulo 5, no verso 25, quanto relata os pecados antigos de Israel em Atos 7, no verso 42. Meus irmãos, hoje Moloque continua também a ser adorado. Hoje a nossa sociedade trocou o bem pelo mal e o mal pelo bem, mulheres comemorando
descaradamente o assassinato de infantes no útero, enquanto as maiores nações protestando contra o desmatamento de árvores, florestas na Amazônia, maus tratos com animais e crianças são assassinados no útero das mulheres. E de uma forma moderna, ao invés das crianças serem incineradas no fogo, as crianças estão sendo mortas no ventre das mulheres. O local que era para ser o mais seguro se tornou o lugar mais perigoso para as crianças do nosso século. E eu compartilho as mesmas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. O ventre materno, em vez de ser um refúgio da vida, torna-se o corredor da morte. Em vez de ser o berço da proteção, torna-se o patíbulo da tortura, e em vez de ser o reduto mais sagrado direito à vida, torna-se a arena mais perigosa da morte. E Deus fala ao profeta Jeremias que nem passou pela mente dele que Israel fizesse tal abominação, oferecendo crianças para serem queimadas. Hoje essas crianças são oferecidas a esse deus Moloque dentro do ventre das mulheres. O aborto é a abominação moderna que Deus sente por essas pessoas. E há uma estimativa que são realizados 56 milhões de abortos ao redor do mundo inteiro, todos os anos. E esses bebês são assassinados a sangue frio, milhões de bebês ainda não nascidos, todos os anos. E, por exemplo, a comunidade científica alega que se encontrarmos uma bactéria ou algum organismo em outro planeta, em Marte, podemos considerar aquilo como uma vida. E o feto de 14 semanas não é uma vida nessa sociedade feminista relativista. E essa barbaridade na Argentina e outros países também querem aprovar também esse genocídio contra bebês. Meus irmãos, 14 semanas, uma vida completamente formada. E embora seja ainda matéria de discussão, é consenso geral que a vida começa com a fecundação. A ciência apresenta o fato de que a vida humana inicia com a fecundação e termina com a morte. Desde a concepção, todos os comportamentos da vida já estão potencialmente presentes para o seu pleno desenvolvimento. E é desse óvulo fertilizado que se desenvolve o ser humano pleno, corpo e alma. E em 10 semanas de gestação, todas as estruturas essenciais já estão presentes na criança. Os principais sistemas já estão formados e alguns órgãos já começam a funcionar, como os rins, por exemplo, o coração, o estômago. As alças intestinais são claramente visíveis nesse bebê. A cabecinha ela se torna mais proporcional ao restante do corpo e o desenho da coluna do bebê já é bem visível no ultrassom. O bebê agora já tem mãos e pés e dedinhos completos, e é nessa fase que a mãe começa a sentir socos e chutes da criança. Começa a formação das unhas das mãos, e é nessa fase que a genitália do bebê está em seu processo de finalização, e muito em breve será possível para os pais fazer a identificação do sexo do bebê pelo ultrassom. Uma vida, meus irmãos, 14 semanas. Você consegue imaginar um assassinato de uma vida dentro do ventre de uma mulher? Aqueles dedinhos, aqueles chutinhos no ventre da mulher, sentindo uma vida dentro de você. Olha comigo esse Salmo de Davi. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, verso 15 e 16. Que abominação é essa que essas mulheres estão comemorando na Argentina? Quando nós lemos, por exemplo, o Novo Testamento, nós recordamos daquela passagem referente a João Batista. Ele tinha poucos meses antes mesmo dele ter concebido, e Lucas, em seu evangelho, ele menciona que ele já era cheio do Espírito Santo. Jesus foi adorado por João Batista no ventre de Isabel. Não há como ser cristão e ser a favor do aborto. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, meus irmãos. E que Deus tenha misericórdia das milhões de crianças que foram abortadas. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que corre a passos largos para legalizar o culto a Moloque e a idolatria ao aborto da nossa geração.
E esse foi mais um vídeo aqui no canal Pregando o Evangelho, meus irmãos. Confesso que desde a notícia na Argentina eu me senti mal, incomodado, perturbado, com o coração quebrantado por causa dessa terrível barbaridade. As pessoas elas ficam chocadas com o holocausto de Hitler, onde 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, nos paredões de fuzilamento em Auschwitz. O aborto matou mais que o regime nazista até hoje e continua matando milhares de bebês todos os anos.